Bom dia, pessoal. Vamos dar início agora à nossa matéria, avançando na nossa parte de análise combinatória. Tá? O assunto a ser visto hoje vai ser permutações. Tá? Esse assunto está na página 37, aí estende pela 38, permutação por repetição. Aí vamos comentar um pouco sobre anagramas, veremos também permutações circulares. Vamos avançando, tá? O que acontece? Vamos para o primeiro tópico, permutação. O que é permutação? Permutação lembra o quê? Lembra a troca. Né? Permutar nada mais é do que trocar. Você troca de posição, troca de lugar, troca de coisa. Vamos permutar essa caneta, vamos trocar a caneta, por exemplo. Então, a permutação lembra mais do que troca. Então, a permutação simples já diz uma coisa simples, tranquila, sem dificuldade. Você vai trocar de posições a palavra, a letra, a caneta, por exemplo. Você tem essas três canetas aqui. Se eu for permutar essas canetas, trocar de posições, eu posso ter a verde aqui, posso colocar a verde aqui, posso colocar a preta aqui, posso colocar vermelho aqui, certo? Estou permutando. Isso aqui nada mais é do que permutação, estou trocando, entendeu? As posições da minha caneta, tá? Então, permutação nada mais é do que troca. Permutação simples de N elementos é uma fila desses elementos ordenados. Eu tenho uma fila desses elementos aqui, no meio da caneta preta, vermelho e verde, ordenados de uma sequência. Tem uma sequência, preta, vermelho e verde. Mas posso trocar? Posso pegar essa minha preta e botar aqui, caneta preta aqui. Deixei de ter as minhas três canetas? Não. Vou trocar a verde e botar aqui. Deixei de ter as minhas três canetas? Não. Posso pegar a vermelha e botar aqui. Continuo com as minhas três canetas. Então, eu estou trocando de posições, né? E nada mais é do que não estou deixando de ter minhas três canetas em mãos, tá? Mas para isso, gente, a permutação simples, ela lembra muito o princípio fundamental da contagem, aquela que a gente aprendeu na aula passada, que tem um número, a gente vai multiplicando. Fatorial de 5, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, lembra? Então, a permutação simples, ela lembra muito o princípio fundamental da contagem, entendeu? Mas para isso nós temos uma formulazinha. Como na matemática, tudo tem a sua fórmula, certo? Então, a fórmula da permutação simples é essa aqui, Pn igual a fatorial de n. Permutação de n elementos, que é igual a fatorial do próprio n, do número de elementos, né? Cálculo total de permutações de n elementos. P elementos é igual a fatorial de n elementos. Na página 38, tá? Tem um exemplo lá no livro de vocês. Tá bom? Na página 38 fala o seguinte: uma pessoa dispõe de 8 livros diferentes e deseja organizá-los lado a lado em uma prateleira. De quantas maneiras essa ordenação pode ser feita? Gente, se a gente for pelo princípio fundamental da contagem, é rápido. Mas vamos pensar o seguinte: você tem 8 livros, tá? Eu coloquei aqui 8 tracinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai ordenar os outros livros aqui. Aqui estão meus livros. Livro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu vou pegar o primeiro livro, certo? Peguei esse primeiro livro aqui, livro 1. Eu tenho quantos livros? Tenho 8 livros, né? Logo inicialmente tem 8 livros, certo? Eu vou pegar 8 livros, botar aqui, 8 livros. 8, certo? Aí tirei esse livro aqui, tirei o primeiro livro. Aí fiquei com quantos livros ainda? Quantos livros eu tenho lá à disposição para pegar? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 livros, ok. 7 livros. Aí tirei mais um livro. Fiquei quantos livros? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 livros que eu posso ordenar aqui. Botar 6 livros. Eu tenho 6 livros à disposição para ordenar. Tiro mais um livro. Fico com quanto? Fico com 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 livros. Tiro mais um livro. Fiquei com quanto livro? 4 livros. Mais um livro. Fiquei com quantos livros? 3 livros. Então eu vou pegando meus livros da bancada e vou ordenando na minha prateleira. Tirei mais um. Fiquei com quantos livros? 2. Tiro mais um livro. Sobrou quem? Um único livro que eu vou ordenar aqui. Então, eu ordenei meus livros já na minha prateleira. O que eu faço agora? Vou multiplicar 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que vai me dar um total de 40.320 maneiras para ordenar esses meus 8 livros na prateleira. 40.320 maneiras, tá bom? Então, nada mais é a permutação simples, tá? A permutação simples, ela nada mais é do que pelo igualzinho ao princípio fundamental da contagem. A permutação simples, ela trabalha desse modo, bem tranquilo, certo? Assim como o número de anagramas. O que vem a ser o número de anagramas?
Anagramas nada mais são permutações de letras, né? Você tem uma palavra lá e você vai trocar as palavras, né? Por exemplo, eu tenho uma palavra aqui, sol. Aqui no caso eu pergunto, determinar os anagramas da palavra sol. Eu não quero saber quantos anagramas da palavra sol eu vou fazer. Eu quero saber quantos anagramas da palavra sol eu posso bolar, mesmo que seja com significado ou não. Então eu tenho a primeira palavra sol, certo? Palavra primeira sol. Aí eu vou trocar o L com O. Vou repetir o S, troquei o L com O, ficou SLO. Beleza? Agora eu vou trocar. Vou botar o L iniciando, trocar o O com S, ficou Lois. Vou repetir o L, vou trocar o S com O, ficou LSO. Vou iniciar com O, vou trocar o L com S, botar L com S aqui. Vou inverter, vou repetir o O de novo, vou reverter o S com o L, ficou Osler, entendeu? Então o que acontece? Se você contar, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você forma 6 palavras da palavra sol, permutando, no caso, trocando as palavras. No caso, eu só conheço uma só com um significado, que é o próprio significado da palavra sol. As demais, eu não conheço nenhum significado. Mas, em compensação, gente, na parte de anagramas, você vai trocar as formas, a posição das palavras, formando uma nova palavra com significado ou não. É indiferente ter significado ou não. Então, isso é permitido, entendeu? Mas agora, digamos que nós não soubéssemos, ou melhor, que não quiséssemos fazer isso com a palavra sol, quisesse descobrir logo quantos anagramas, a quantidade de anagramas que seria possível ser feito com a palavra sol, logo de cara. Porque com a palavra sol é legal, são só 3 letras. Mas se fosse uma palavra assim, maior, por exemplo, casa, araras, seria um número monstruoso, certo? Então, o que vamos fazer? Existe uma fórmula, nada mais e voltamos para quem? Para o princípio fundamental da contagem. Por quê? A palavra só não tem 3 palavras? S-O-L. Então, vai ser permutação de N, que é igual ao fatorial do N elementos. Então, permutação de 3 elementos, que são as palavras S, O e L, igual ao fatorial de 3. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, a palavra sol, ela forma quantos anagramas? 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viu como é que é bem mais rápido? Utilizando a parte da fórmula. Mas agora, tem um outro tópico que a gente vai ver o seguinte: e se houvesse a repetição de algumas palavras, de alguma consoante, algumas vogais ali? Tem diferença em relação à permutação simples? Tem, mas não é uma diferença que venha causar um certo pânico. É bem tranquilo. Por exemplo, tem permutação por repetição. Dentro dos elementos que irão permutar, existem elementos que repetem. Então, você tem uma palavra lá, você vai permutar aqueles elementos, e dentro daqueles elementos, eles se repetem, tá? Aí eu peguei um exemplo aqui, ó. Quantos anagramas são da sigla UF, né? Você olha para a sigla UF, né? Bom, aí o UF tem a vogal U e as duas consoantes F. As consoantes F repetem 2 vezes e a vogal só repete uma vez, que é U. Mas eu tenho 3 palavras, né? U, F, F. Tranquilo, então dá para montar. A formulazinha é essa, ó. Total de letras, 3 letras, U, F, F, total de letras, pela quantidade de elementos repetidos. Quantos elementos repetem? Aqui com elementos repetidos, 2 elementos, né? Porque eu tenho os elementos repetidos, certo? Tranquilo? Quantidade de elementos repetidos. Tranquilo, você vem aqui, ó, fatorial, a permutação de 3 elementos com a repetição de 2, tá bom? Então vem aqui 3 fatorial de 3 e repetição de 2, vai ser 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 vezes 1. 6 dividido por 2 deu 3. Então, os anagramas, quantidade de anagramas da sigla UFF são 3 anagramas. Tá bom? Aí o que acontece? Aqui embaixo eu tenho aqui o cálculo total de permutações de elementos, né? Quando você tem assim mais palavras repetidas, tá? Qual a forma que você deve utilizar para calcular? Por exemplo, vamos calcular o anagrama da palavra arara. Bom, arara, você olhando ali, você tem quanto? Você tem elementos que repetem. Você tem o A que repete 3 vezes, tá? O A que repete 3 vezes. E tem o R que repete 2 vezes. Certo? O R repete 2 vezes, o A 3 vezes. Então, temos a nossa fórmula, olha só. Permutação de N elementos, que as duas repetições de X elementos, Y elementos, e quantas reticências aqui? Quantos elementos se repetissem, tá bom?
Se fosse outro elemento diferente, Z elementos. Isso aqui é mais a apresentação da fórmula, tá? Aí fica fatorial de N, que é o número de elementos, dividido pelas suas repetições, tá? Quer ver? Vamos ver o exemplo aqui da palavra arara. Arara, ela tem quantos elementos? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Ela tem 5 letras, né? Ok, 5 letras. Permutação de 5 elementos. E repetições. O A repete 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Então, esse 3 aqui é do A. E o R 2 vezes. 1, 2. 1, 2. Então, o que você vai fazer? Permutação de... Vai fazer a fatorial de 5 dividido por quê? A fatorial de 3 e a fatorial de 2. A fatorial de 3 corresponde à repetição da letra A. E a fatorial de 2 corresponde à repetição da letra R. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai ajustar de modo que o denominador, para você poder fazer a simplificação. Entendeu? Isso não é necessário, mas é bom você adquirir esse hábito de simplificar na análise combinatória, porque os cálculos são com números grandiosos. Os números são muito grandes. Então, quanto mais você simplificar, certo? Fica melhor para você. Você ganha tempo, não se perde na conta e tem agilidade, entendeu? Então, na análise combinatória, o primordial é você ter noção de simplificação. Tentar facilitar, buscar uma maneira de simplificar de modo que te facilite os teus cálculos. Porque você não vai ter calculadora na hora da prova, não vai ter nenhum recurso, a não ser mesmo o seu lápis para fazer os cálculos. Então, os números são muito grandes. Então, assim, é interessante que você simplifique. Então, eu fiz aqui, ó. Vi, fazendo a fatorial de 5, 5, 4, 3 fatorial, para cortar com esse meu 3 fatorial do A, né? 1 repete 3 vezes, 3 fatorial, então cortei o 3 fatorial desse aqui com esse, vezes o 2 fatorial do R, 2 vezes 1. Então, ficou 5 vezes 4, 20, 20. 20 dividido por 2, 10. Então, os anagramas da palavra arara, que eu tenho repetições, são o quê? São 10 anagramas. Tá bom, pessoal? Então, você percebe que é bem tranquilo, né? Porque aqui em cima, olha só, parecido com o de cima, só que em cima você não tem, só tem o quê? Uma repetição, cara. A única palavra que você repete são os Fs, certo? Então, por isso, e no arara, você tem 3 repetições da palavra A e 2 repetições da palavra R. Por isso que você utiliza essa formulazinha aqui. Permutação de 5 elementos com 3 repetições e 2 repetições. Tá bom?